Contrato será assinado na segunda-feira. Flamengo tomando o chapéu do São Paulo? Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de sábado, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, como eu faço sempre, começou a assistir? Deixa o like de vocês. Não são inscritos? Se inscrevam, não nos seguem, passe a nos seguir e acione o sininho para todos os vídeos. Como eu falo sempre, tudo isso para vocês é de graça. Ajuda no nosso crescimento e vocês ficam informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro-Negro. Hoje tem Flamengo! Hoje às 16 horas no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrenta o Criciúma. Flamengo e Criciúma aí, jogo importantíssimo. O Flamengo tem que conquistar esses 3 pontos na marra. E detalhe, fazer saldo de gols. Saldo de gols é muito importante. Lembrando que o Flamengo é o 3º colocado na atual tabela do Campeonato Brasileiro, atrás aí de Palmeiras, seguido lá na frente pelo Botafogo. Lembrando, meus queridos e minhas queridas, elefante não sobe em árvore sozinho. Se ele tá lá, alguém colocou. Mais uma hora cai, né? Sabemos que o time mais pipoqueiro do Brasil está liderando o Campeonato Brasileiro nesse momento. E a chegada do Flamengo lá em Brasília, hein? Que recepção linda da nação rubro-negra. O Flamengo não tem torcida. O Flamengo tem uma nação de apaixonados e foram lá recepcionar os jogadores. Davi Luiz, como sempre, eu gosto de frisar, muito solícito com os torcedores, vai lá, tira fotos, dá autógrafo, conversa, abraça. Ele atendeu ali uma cadeirante. Cara, as atitudes de Davi Luiz, eu coloquei ontem, tem que ser seguida por essa nova geração de jogadores. É um gentleman, é um cara muito que dá abertura para os torcedores. Ele sabe de onde veio e através desse carinho dos torcedores, não só do Brasil, mas de todos os times por onde ele passou, que o colocaram nesse patamar onde ele se encontra. Parabéns, Davi Luiz. Gabigol, mais uma vez, também aí quebrou o protocolo, foi lá, tirou foto com a torcida, abraçou, teve um lance ali que ele foi puxado. Pedro também foi lá falar com a torcida, o Gerson Coringa. É isso aí. Tem que retribuir esse carinho que a torcida dá para vocês. E é dessa forma, tirando fotos, atendendo, conversando, dando autógrafo. A torcida não quer mais nem menos que isso. E eles merecem muito mais. Merecem muito mais. E o voo do Flamengo deu uma atrasadinha ontem porque a ex-presidente da República, Dilma Rousseff, estava no aeroporto do Galeão. Fecharam lá a área, eles tiveram que ficar dentro do avião aguardando até a ex-presidente do Brasil sair de lá e foi liberado e viajar. A viagem foi tranquila, chegou muito bem lá em Brasília. Gente, para esse jogo de hoje, o Flamengo tem 3 desfalques. 3 desfalques, entre aspas, né? Porque já falei ontem, torna a repetir, que a torcida é que diz que Alan não é desfalque. Alan é reforço para o Flamengo quando ele está fora. E é reforço para o adversário quando ele está jogando pelo Flamengo. Então, Alan, suspenso pelo 3º cartão amarelo, não viajou para Brasília. Outro também que não foi relacionado por Tite foi Lohan, mas foi por questão, assim, por critério do próprio Tite. O jogador não está lesionado, não está pendurado por cartão. Ele que foi muito vaiado aí a última vez que entrou em campo. Acho que Tite está dando puxão de orelha nele. No meu ponto de vista, eu estou conjecturando, não estou falando que é isso. Dando puxão de orelha nele, presta atenção. Futebol é um esporte coletivo. Você coloca a bola debaixo do braço, quer levar para casa. Tem que tocar. Às vezes tem um jogador numa condição melhor e tal. É um bom jogador, é craque de bola. O contrato dele está aí na mesa, estão em negociações para poder renovar o contrato com o Lohan. Lohan que tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025, né? Lohan tem que ficar ligado. É um bom jogador? É promissor? Mas, como eu falei, futebol é esporte coletivo. Não pode botar a bolinha debaixo do braço e querer levar para casa, né? Então, outro desfalque que o Flamengo tem é Bruno Henrique,
que está se recuperando da entorse no tornozelo, também não viajou. Em contrapartida, tem o retorno de Guilherme Varela, Nicolas de la Cruz, Jorge Arrascaeta e Guilherme Varela, que vai ficar no banco de reserva para o Wesley. Eu vou trazer para vocês a provável escalação do Flamengo, vou trazer também a provável escalação aí do Criciúma. Então vamos lá. Tite repete escalação e time titular para o próximo jogo é definido com os uruguaios de volta. Neste sábado, o Flamengo enfrenta o Criciúma pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, e para a partida o técnico do Flamengo definiu o time que vai a campo. Isso porque Tite repetiu a mesma escalação nos 2 últimos treinos do Flamengo. Dessa forma, tanto na atividade de quinta-feira, dia 18, quanto da de sexta-feira, ontem, dia 19, o time titular do rubro-negro foi o mesmo, com Everton, Cebolinha e os uruguaios De La Cruz e Jorge Arrascaeta de volta. As informações aí são do jornalista Vene Casagrande. Então, provável escalação do Flamengo: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno e Davi Luiz. Na lateral esquerda mantém Ayrton Lucas, todos estavam na expectativa aí de Matias Vinha, né? Então vamos lá: Eric Pulgar, Nicolas de la Cruz, Jorge Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro. Eu colocaria aqui Léo Ortiz no lugar de Eric Pulgar. Gosto muito de Eric Pulgar, mas ele não está vindo bem nas últimas partidas, né? O jogo contra a Criciúma marca o retorno dos 4 uruguaios que ficaram em terceiro lugar na Copa América de 2024. Contudo, apenas De La Cruz e Jorge Arrascaeta devem pintar no time titular do Mengão. Bom, o Criciúma tem um desfalque importante para enfrentar o Mengão. Com lesão muscular, o meia Mateuzinho não fica à disposição do técnico Cláudio Tecante. Em contrapartida, o lateral direito Jonathan deixou o departamento médico e será relacionado para o jogo no Mané Garrincha. A provável escalação do Criciúma é a seguinte: Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Wilker Angel e Marcelo Hermes ou Miguel Trauco, Barreto, Felipe Matheus, Nilton e Ronaldo Lopes, Kaique e Bolazzi, técnico Cláudio Tecante. Isso aí é a provável escalação do Criciúma. O árbitro da partida é Maguelson Lima Barbosa, do Distrito Federal. Assistente número 1, Nailton Júnior de Souza Oliveira, do Ceará. E Eduardo Gonçalves da Cruz é o assistente número 2. O VAR fica por conta de Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, do Rio Grande do Norte. Provável escalação dos 2 times, arbitragem. O jogo será transmitido pela Premier Pay-Per-View às 16 horas, horário de Brasília. Gente, dia 31 de julho, dia importantíssimo para nós, rubro-negros. Será um grande dia, um dia de muitas emoções. E olha só, quem tiver coração fraco, procura um cardiologista, né? Que às 14 horas e 30 minutos terá aí o leilão para a compra do terreno que vai permitir a construção do nosso estádio próprio. O nosso sonho está prestes a ser realizado, ou seja, às 14 horas e 30 minutos, leilão para aquisição do terreno para o estádio próprio. Às 21 horas e 30 minutos, Flamengo entra em campo no Maracanã para disputar o jogo de ida das oitavas de final contra o Palmeiras. Então vai ser um dia assim recheado de emoções. Será um dia muito importante para a nação rubro-negra, que nós cravaremos ali a primeira pedra fundamental para a construção do nosso estádio. Já deu tudo certo. O Flamengo vai pagar no cash, vai pagar em cash, vai pagar à vista, dinheiro. Antes, bairristas chorem, tremam, porque o Flamengo vai ficar cada vez mais forte, né? Cara, agora, um assunto chato pra cacete, que me deixou muito aborrecido, é que o Flamengo tomou um chapéu do São Paulo por Marcos Antônio. O Flamengo vem negociando com a Lazio da Itália há mais de um mês pela contratação de Marcos Antônio. Aceitou, aí mudou as cláusulas, o
Flamengo foi lá, aceitou de novo, aí mudou mais algumas cláusulas e em menos de 24 horas o São Paulo conseguiu a aquisição do jogador por empréstimo. Aceitou todos o processo que a Lazio queria, todos os termos pedidos pela Lazio, em menos de 24 horas conseguiu. Gente, lembra, acho que é Luiz Henrique, eu não lembro, se não for o nome, me corrijam aí nos comentários, que foi pro Botafogo. O Flamengo estava negociando com o cara, ó. Flamengo acerta com o Luiz Henrique. Luiz Henrique perto de ser anunciado. Aí John Textor foi lá e comprou o cara. Agora, o jogador que está mais próximo de se acertar com o Flamengo é Marcos Antônio. Aí Marcos Antônio vai para onde? Vai para o São Paulo. Marco Antônio que não está na Itália. Marco Antônio está de férias no Brasil, está lá na Itália, na Bahia, desculpa. Aí a diretoria do Lazio falou que era para ele permanecer aqui até que as negociações com o Flamengo tomassem um rumo. E ele continuou e o rumo dele será São Paulo. Olha só, bastidores. Marco Antônio queria jogar no Flamengo, mas São Paulo conseguiu seduzir o Lazio. O Flamengo negociava com a Lazio para ter Marco Antônio nessa janela de transferência. Sem chegar a um denominador comum com o rubro-negro, o time italiano acabou emprestando o meia ao São Paulo. No entanto, o atleta demonstrou vontade de vestir o manto sagrado. Gente, se o jogador demonstrou interesse em vir jogar no Flamengo e o Flamengo não conseguiu contratar, quiçá um atleta que não está com vontade de vir jogar no Flamengo. Olha só, antes do sim da Lazio, o Flamengo já tinha conversas avançadas por Marcos Antônio, segundo informações divulgadas pelo jornalista Vene Casagrande. O atleta chegou a comunicar à diretoria do time italiano que queria jogar no Mengão. A negociação entre Flamengo e Lazio por Marco Antônio se arrastou por mais de um mês e mesmo assim não chegou a um entendimento. Desse modo, o São Paulo não perdeu tempo e entrou em contato com a equipe italiana para saber a real situação do atleta. Após tomar ciência, o São Paulo enviou uma proposta de empréstimo à Lazio e em menos de 24 horas o time paulista acertou a contratação de Marco Antônio. O atleta chegará para preencher a lacuna no meio de campo do time do Morumbi, visto que Alisson sofreu uma fratura no tornozelo direito e só deve voltar aos gramados no ano que vem. Cara, a imagem da torção do tornozelo do Alisson é uma imagem muito forte. Se você não tem estômago, nem assista o vídeo. Então, por essa deficiência, por essa carência, por essa necessidade, o São Paulo correu no mercado para conseguir contratar um substituto para o Alisson. Aí o nosso vice-presidente de futebol, mas nós tivemos uma boa janela de transferência no início do ano, né? Foi uma janela maravilhosa, De La Cruz, Léo Ortiz, Carlinhos, Matias Vinha. Mas viu o sufoco que nós ficamos aí na Copa América? Vai vir eliminatórias da Copa do Mundo, vão vir outras datas FIFA. E o que acontece? O Flamengo vai ficar desfalcado. O Flamengo precisa de reforços. Mês de agosto, eu falei ontem, tem gente que está brincando. O Flamengo vai decidir a sua vida na Copa do Brasil e na Libertadores da América. É isso aí. Se passar, e lá na frente? Data FIFA, como é que fica? Campeonato Brasileiro. Tem que ficar atento. Aí o Flamengo continua aí aguardando a negociação por Paquetá, Lucas Paquetá, né? Sabemos que o West Ham não quer vender o atleta, é vontade do atleta, mas o West Ham não quer vender. Olha só, o Lazio queria vender, o Flamengo não conseguiu. O West Ham não quer vender, você acha que o Flamengo vai conseguir? E tem também aí o Claudinho, lá no Zenit da Rússia, que o presidente da Rússia até sacaneou o Marcos Braz, né? Virou piada. Se ele está me confundindo com o ex-presidente Medvedev, eu acho que é esse o nome do cara, me confundindo com o ex-presidente da Rússia, será que é esse mesmo o Claudinho que ele quer? Brincando, né? Sacaneando. Deve estar querendo outro Claudinho e não aquele, porque esse aí já foi inscrito no campeonato russo, que começa hoje, e ele hoje já está escalado para jogar. É isso aí. Então, mudando aqui de assunto, Bragantino aumenta a proposta por Matheus Gonçalves e oferece mais de 25 milhões ao Flamengo. O Flamengo aí recebeu mais uma proposta do Red Bull Bragantino pelo meia Matheus Gonçalves. Na primeira oferta, o Flamengo recusou, mas o time paulista ainda tem interesse na contratação do atleta e subiu o preço para ter o meia-campista.
Conforme informações aí do jornalista Benê Casagrande, o Flamengo não gostou da primeira oferta por conta dos valores oferecidos. Por este motivo, o Bragantino enviou uma proposta superior a 25 mil milhões de reais e espera a resposta do Mengão para encaminhar a contratação. Importante destacar que Tite pouco utilizou Matheus Gonçalves desde o início da temporada. Desse modo, o Flamengo aceitou ouvir a proposta para vender o jogador e outros diversos clubes também estão interessados no jogador. Além do Red Bull Bragantino, temos também o Bahia, que demonstrou interesse, né? O Matheus Gonçalves, lembrando que ele foi emprestado ano passado ao Red Bull Bragantino, e o Pedro Caixinha, que é o técnico do Red Bull Bragantino, gosta muito do estilo de jogo do Matheus Gonçalves, que entrou muito bem contra o Fortaleza. Merecia sim mais oportunidade, mas como não está tendo oportunidade no time do Flamengo, a diretoria parou aí para ouvir as propostas e talvez aí negociar o atleta, ou vender ou empréstimo. Se for vender, se eu não me engano, será 70% dos direitos econômicos do atleta. O Flamengo ficaria com 30% para uma nova venda, uma provável venda no futuro, né? Mudando aqui de assunto, Maracanã passa por reparos no gramado antes de maratona de 10 jogos até o fim de agosto. Fechado há 8 dias, o estádio só voltará a receber jogos na próxima quarta-feira. O foco do reparo está sendo na parte norte do campo, onde apresenta um maior desgaste. A Greenleaf, empresa responsável pelo gramado do Maracanã, replantou a área e fez trabalho intensivo de nutrição para suportar a maratona que vem pela frente. Há ainda a possibilidade do clássico entre Vasco e Fluminense no dia 10 de agosto ser marcado para o Maracanã, o que aumentaria a maratona para 11 jogos em 33 dias. Então, Maracanã fechado, abre agora para o jogo quarta-feira do Fluminense. Flamengo só volta a jogar no Maracanã, se eu não me engano. Vou verificar aqui direito, no momento eu não lembro. É muita coisa na minha cabeça para poder guardar, né? Então, mudando aqui de assunto, atacante equatoriano é oferecido ao Flamengo e o clube analisa condições. Além de buscar nomes para reforçar o elenco, o clube também é alvo de oferta de jogadores. Este é o caso do atacante equatoriano Gonzalo Plata, que deve custar uma plata, porque ele é lá do Al-Sadd, do Catar. Então, o salário dele deve ser altíssimo e a negociação também, ó. Segundo o jornalista Benê Casagrande, o jogador de 23 anos foi oferecido para a diretoria do Flamengo. Dessa forma, após receber o contato do staff de Gonzalo Plata, o rubro-negro não descartou uma possível abertura de negociações. Gonzalo é atacante que atua como ponta-direita e o contrato do equatoriano com o time do Catar é válido até o 30 de junho de 2028. Sendo assim, o Flamengo precisaria abrir negociações com Al-Sadd para tentar a contratação do atleta. Gente, o Tite, ele é aficionado por pontas, né? Então, assim, ele quer a contratação de um ponta direita e esse Gonzalo Plata pode ser uma boa opção para o Mengão. Não conheço, vinha me perguntar, PQD, quem é esse Gonzalo Plata? Nunca ouvi falar. Para mim é igual caviar. Nunca ouvi falar. O ponta direita foi revelado pelo Independente Del Valle em 2018. É isso aí. Então, jogou lá no Independente Del Valle. Independente Del Valle, que é um dos grandes clubes, né, da nossa América aqui, né? Então, vamos ver se o Flamengo vai realmente fazer alguma coisa para trazer esse jogador para o Flamengo. Eu não sei. Não sei mesmo. Não conheço. Vamos lá. Flamengo acerta a compra por $400 mil. Depois do pedido do técnico Felipe Luiz, o Flamengo abriu negociações com o Remo Star da Nigéria para comprar Schola em definitivo. Dessa forma, o Flamengo vai adquirir 70% dos direitos econômicos do atleta, que está emprestado ao Mengão, e o Flamengo vai pagar $450 mil, cerca de R$2.400.000 à vista pelo montante, né? Sendo assim, o clube nigeriano ficará com outros 30%. A diretoria do Flamengo comunicou ao staff de Schola que o contrato será assinado na segunda-feira, dia 22, no CT Ninho do Urubu.
Portanto, o atacante nigeriano aí mandou até recado para a nação rubro-negra nas suas redes sociais. Parabéns pela aquisição, parabéns Felipe Luiz por ter convencido essa diretoria a comprar o Chola em definitivo, um dos grandes destaques do Sub-20 do Flamengo. Flamengo e Criciúma às 16 horas no estádio Mané Garrincha, mais de 54 mil ingressos vendidos. Vai lotar de adeptos rubro-negros apaixonados. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações. Vamos demais!